Depois do Começo é uma das músicas mais sem sentido da Legião Urbana. O próprio Renato Russo falou que era uma música enigmática e logo depois achou que a música era meio babaca e pretensiosa. Caracas. Por quê? Porque muita gente pensa ou acredita que essa música, ela é na verdade um monte de imagens sem sentidos para que você fique tentando achar o sentido naquilo e não descubra sentido nenhum, né? Acabe se perdendo por ali. Até o próprio Renato Russo fez um disclaimer no disco Que País é Esse, na qual essa música está inserida, e ele falou o seguinte, abre aspas: a letra contém diversas mensagens em código, ideal para quem gosta de descobrir significados secretos em letras de música. Cuidado, entretanto, interpretar esses versos provavelmente dirá mais sobre quem tenta decifrá-los do que propriamente sobre a música em si. Ou seja, a gente acredita que é um amontoado de imagens sem sentidos para que você se perca ali e essa música mostre a sua obsessão. A obsessão de quem tenta achar a explicação da música ali é o objetivo da canção. A canção quer te ler e não você ler a canção. Então é uma música completamente sem sentido. Será? Olá, amantes da música brasileira! Hoje a gente vai mostrar pra vocês que Depois do Começo é uma música não só com sentido, mas com um sentido muito evidente, né? Ou seja, pouca gente percebeu que essa música sim tinha uma mensagem e uma mensagem muito forte pra todos vocês. E a gente vai mostrar aqui, vai analisar verso a verso, depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Depois do Começo está inserido no disco Que País é Este? É uma música lá de 82, 83. Eles tocavam antes desse disco, evidentemente. Esse disco é um disco de canções que eles pegam das antigas, né? Do Trovador Solitário, do Aborto Elétrico. E essa daqui parece que é ali no comecinho da Legião, né? Comecinho da Legião eles tocavam ali, tinha uma gravação pirata. O próprio Renato fala lá no encarte que tinha uma gravação pirata dessa canção. É um ska, né? Uma tentativa de um ska ali da Legião Urbana. E ela é inserida aqui. Ela tem assim uma linha melódica muito parecida, ou pelo menos chupinhada, do Anúncio de Refrigerante, que era uma canção que ele cantava lá no Aborto Elétrico, mas também depois muito mais do Trovador Solitário. Naquele disco Trovador Solitário você tem a música Anúncio de Refrigerante e dá pra você ver ali uma linha melódica um pouquinho parecida. Lógico, ele mudou bastante aqui pro final, pra ser Depois do Começo, mas tem uma linha um pouquinho parecida. Os anúncios de refrigerante. Só que o importante aqui é a letra. A letra é o que sempre chamou a atenção e até por isso que o Renato Russo podia ter achado essa música um pouquinho babaca, porque ele achou muito pretensiosa, deixar as pessoas perdidas, procurando, tentando decifrar. A canção lê a pessoa na obsessão, não é? Ou seja, a obsessão mostra quem a pessoa é e não a canção mostrando um sentido em si. Mas sim, ela tem sentido e o sentido não só eu vou contar nesse vídeo, como também está no nosso livro. O livro Renato Russo, todas as canções têm seus textos lá e o texto de Depois do Começo também está por ali. Então lembre-se, a gente está com o nosso Catarse aberto. Se você quiser apoiar o Catarse, quiser esse livro em suas mãos, é um livro que tem uma breve análise e curiosidade de todas, eu disse todas as canções de Renato Russo. E Depois do Começo tá por lá também, apesar que você já vai ver aqui, e se valer pra você, né, se você perceber o sentido de Depois do Começo, aí você compra o livro, né? Então vamos lá, se esse vídeo fizer diferença pra você com relação a essa música, compre lá o nosso livro, tá bom, pessoal? Depois do Começo tem uma letra basicamente em signos, né, pra você decifrar ali. Acender o intervalo pelo filtro, usar um extintor como lençol. Quê? É claro que se você tiver alguma experiência de interpretar texto, principalmente textos alegóricos, eu vou dizer pra vocês, o texto fica absolutamente fácil, absolutamente inteligível, né? Você vai entender tudo que tá por ali. Então vamos fazer assim, digamos, eu vou entregar primeiro a vocês alguns truques que tem por aqui. Porque o que acontece? Renato, ele começa com imagens muito desconexas, né? Cair como um saxofone na calçada, acender o intervalo pelo filtro, usar
extintor como lençol, né? São gatilhos que faz você desistir do sentido logo de cara. E aí, com o aviso de que é uma canção cifrada e tudo, você acredita que isso não tem sentido nenhum. Mas, na verdade, até as frases desconexas, ela tem algum sentido discursivo se você for entender a construção da letra. Vamos deixar bem claro pra vocês. Depois que eu der a chave do castelo, vocês vão ter muito mais facilidade de entender essa letra. Vamos começar pelo seguinte, existe uma casa. Essa casa na letra, ela é uma alegoria. E essa alegoria, ela é uma alegoria do quê? Não sei. Ela pode ser alegoria tanto do país, ela pode ser alegoria tanto da cultura, ela pode ser alegoria tanto dos costumes, ela pode ser uma alegoria do mundo, ela pode ser uma alegoria de qualquer coisa, mas coisas que têm regras. Então é uma casa que ela mantém regras. Aquelas regras estão ali para que aquela casa funcione bem. Agora, será que aquelas regras estão ali para que aquela casa funcione bem ou para que, sei lá, os donos da casa, as pessoas mais poderosas da casa continuem com segurança? Ah, então aqui, ó, você tem uma casa e você tem uma série de regras que tem um chamamento para que essas regras sejam quebradas. Vocês conseguem perceber que aqui é uma canção anárquica, é uma canção que está chamando você para revolução, é uma canção que está fazendo com que você tenha a ideia de quebrar regras, de acabar com aquela estabilidade ali, ou seja, é uma canção anticonservadora, dá para ser dessa forma. Então, quando tá tudo conservado, bonitinho, vamos tentar revolucionar, mudar tudo, porque depois que a gente mudar tudo, aí que a gente vai começar a existir, aí que a gente vai começar a ser alguma coisa, porque senão você tá apenas nessa casa seguindo um monte de regras. Gente, eu acho que se vocês já repassaram aí a letra na sua cabeça, acho que agora tudo começou a fazer sentido. Mas vamos ver verso a verso que vocês vão entender o que a gente tá falando aqui. Ele fala, vamos deixar as janelas abertas, deixar o equilíbrio ir embora. Cara, assim, já tava claro, dessa primeira imagem já tá claro. Janelas, né, a janela dessa casa fictícia e tal. Vamos deixar as janelas abertas e a partir das janelas abertas, deixar o equilíbrio ir embora, não é? Evidentemente que essa música ela é de 82, 83, ali mais ou menos por aí. Então, se você pensa em abertura, né, as janelas abertas, você pode até datar essa canção como um pedido de abertura política com relação à ditadura militar. A gente ainda estava na ditadura militar. No começo dos anos 80, ali, a gente já estava finalizando, né? Ou seja, era a ditadura bem branda, já não era aquela coisa mais pesada como foi no início da década de 70. Mas ainda a gente não votava diretamente, não tinha o voto direto do povo. Então, muitas canções ou muitas manifestações artísticas foram com relação a tentar uma abertura política. E aí, quando o Renato fala, vamos deixar as janelas abertas, deixar o equilíbrio ir embora, aí você pensa que a coisa pode ser contraditória. Como assim? Se ele pede uma abertura e é para esse equilíbrio ir embora, na verdade é para essa conservação ir embora. O que acontece é essas regras mantidas aqui para deixar a gente na linha, entre muitas aspas, ele queria essa quebra. É um chamamento para uma revolução de quebra. Então, abrir as janelas aqui nessa casa significa quebrar alguma regra. Abrir as janelas significa que na casa o equilíbrio era ter as janelas fechadas. Uma vez que você abre essas janelas, o equilíbrio vai embora. E aí vem a série de imagens desconexas. Depois que o equilíbrio vai embora, você não tem muita estabilidade daquele lugar, não é? Ou seja, tudo que você conheceu até então era uma série de regras que você tinha que cumprir como se não houvesse outro tipo de vida, como se não houvesse outro tipo de forma de pensar, de agir e tudo. Então, uma vez que você abriu, você começa a sambar, né? Você começa a pisar em ovos, você começa a não entender direito como é que tá o seu chão aí. Então ele fala, cair como um saxofone. Olha como as imagens agora já são desconexas, né? Pra deixar você com aquela coisa meio surrealista, né? Ou seja, imagens que não vão fazer sentido nenhum. Você cair como um saxofone, sabe, nem orna uma coisa nem outra, assim, não é nem uma linguagem poética bonita, não é nem aquela coisa, é uma figura de linguagem pra mostrar como é bonito. Não, cair como um saxofone é duro, é feio, sabe, é só estranho, né, causa um grande estranhamento por aqui. Cair como um saxofone na calçada, amarrar um fio de cobre no pescoço, né, aqui já é uma imagem um pouco mais forte, acender o intervalo pelo filtro e usar extintor como lençol. Então aqui, você percebe que realmente a coisa saiu de ordem, o equilíbrio
equilíbrio já não existe mais. Uma vez que você abriu a janela, você vai cair como saxofone, vai acender o intervalo pelo filtro, vai usar o extintor como lençol. Então aqui ele tá brincando com uma quebra de regra semântica, né? Então você não tem uma licença poética ou alguma metáfora muito forte para que essas palavras se encaixem. Dificilmente você vai conseguir encaixá-las. O equilíbrio já não existe, percebe? Essa casa já está desequilibrada. A partir do desequilíbrio que essa anarquia, que esse chamamento, que essa revolução fez, você consegue fazer coisas que você tem vontade. E às vezes essas coisas que você tem vontade nem faz muito sentido na ordem das coisas, né? Ou seja, na ordem das leis que estavam estabelecidas anteriormente. Vamos lá ver o que essa pessoa, ou o que essa pessoa com chamamento, né, para a revolução faz nessa casa? Então ele fala assim, ó, jogar polo aquático na cama e ficar deslizando pelo teto. Agora ficou claro, né? Jogar polo aquático na cama nem é possível. Então as imagens, elas saem de uma coisa muito absurda e elas vão começando a se materializar. Primeiro numa coisa ainda absurda, mas já completamente palpável, jogar polo aquático na cama e ficar deslizando pelo teto, né? Ou seja, quebre as regras completamente. Agora, gente, a partir daqui já não é mais uma letra absolutamente enigmática, não é? Ele tá falando o quê? Ele tá falando, primeiramente, quebre as regras, faça o que você quiser e deixa o like no canal Musicalha. Ele tá falando aqui na canção, deixa o like no canal Musicalha. Ajuda pra caramba o canal se você deixar o seu like, se você se inscrever no canal se você não for inscrito e principalmente, compre o nosso livro lá, ou seja, ajude o nosso Catarse. Se você tá gostando desse vídeo por aqui e se tá entendendo uma letra que você achava que era altamente enigmática. A partir de agora, a letra ela vai ganhar um sentido um pouco mais amplo. Por quê? Porque o que acontece? Ele já fez essas imagens desconexas, o equilíbrio foi embora, e aí ele vai começar a, digamos, colocar os signos mais claros, do que ele tá falando, né? O que ele tá tentando combater por aqui. Então, olha só, preste atenção agora nas imagens. Da nossa casa cega e medieval, cantar canções em línguas estranhas, retalhar as cortinas desarmadas com a faca surda que a fé sujou. Primeiro vamos enaltecer as belezas do verso, né? É impressionante, é um chamamento para a revolução de uma maneira mais poética e linda possível, né? Vamos lá de novo. Da nossa casa cega e medieval, cantar canções em línguas estranhas, retalhar as cortinas desarmadas com a faca surda que a fé sujou. Aqui eu sinto sempre que eu vejo esse verso aqui, eu sinto que ele faz uma menção ali à fé cega e faca molada do Milton Nascimento, sabe? Renato gostava do Milton, gostava da turma de Minas, do Lô ali, do Beto, gostava de todo mundo ali. Então assim, fé cega e faca molada, sempre teve essa coisa, né? A fé cega, né? Aquela coisa, você não vai questionar nada porque a sua fé é cega, você acredita acima de tudo. E a faca molada, não é? Ou seja, é uma coisa, um chamamento para briga a partir da fé, né? Aquelas coisas das guerras santas, né? Aqui não, aqui ele fala da nossa casa cega, a casa é cega, não a faca, presta atenção. Da nossa casa cega e medieval, e olha que interessante aqui, ele traz o medievalismo, né? Ou seja, ali onde as regras eram absolutas. Então, ele tá falando da fé, porque no medievalismo, assim, no medieval, né, a igreja tomava muito conta de tudo, teve atrocidades, né, mandadas pela igreja e tal, e aqui ele evoca esse período medieval. Tem gente que quer voltar pro período medieval, tá? Tem gente que quer voltar aí pro período medieval pra ser queimado na fogueira por qualquer bobagem que fala. Vamos lá, voltem. Tem gente que eu quero mesmo que volte, que vá pra lá. Então, assim, ele fala, da nossa casa cega e medieval, cantar canções em línguas estranhas. Se você pensa que a casa ela é medieval, né, porque ela tem essa fé cega, digamos assim, cantar canções em línguas estranhas é profanação. Qualquer coisinha que não se entendia era tratado como bruxaria, era tratado como feitiço, né? Não existia um grande pensamento intelectual com relação à ciência, com relação a qualquer outra coisa. Os próprios alquimistas, que eram pessoas que tentavam, era o princípio ali da química, né? Era o princípio ali de tentativas de outras coisas e tudo, de uma filosofia um pouco mais fina. Eles tinham que se esconder, né, em alguns discursos para não ser torturado, queimado. Então era assim, era um período terrível. Então aqui ele tá falando desse período terrível, dessa casa cega e medieval, vamos cantar canções em línguas estranhas, vamos afrontar esse modelo, vamos afrontar esse regime, vamos afrontar tudo nesse momento, vamos quebrar todas as regras, né? E aí ele fala, né, continuando esse radicalismo, continuando essa revolução, retalhar as cortinas desarmadas com a faca surda que a fé sujou. Olha como ele inverte aqui, não é a faca cega, né? A fé é cega, né? A faca
é surda. Olha que legal, porque assim, a ideia de surdo aqui é a ideia de não vou comunicar, não estou te ouvindo. A faca surda que a fé sujou. Então, com a própria faca que eles combateram a gente, com a própria faca, a fé cega e a faca amolada, com a própria faca que eles vieram atacar a gente vai pegar essa mesma faca, essa mesma forma de combater e vai combater de volta. Olha que interessante, não é? É uma ideia de Estado laico, digamos assim, ou seja, combater religiosidade, combater leis, combater qualquer coisa. Religiosidade não, né? Ou seja, religião como instituição, digamos assim, para ficar um pouco mais claro, para não parecer que é uma coisa de combater a espiritualidade. Não é combater a espiritualidade, ele tá falando combater instituições, institucionalidades, não é? Aí ele continua aqui, ó. Desarmar, as cortinas estavam desarmadas, ele continua com o verbo desarmar. Desarmar os brinquedos indecentes e a indecência pura dos retratos no salão. Vamos beber livros e mastigar tapetes, catar ponta de cigarros na parede. Continua imagens de uma bagunça completa nessa casa, né? E aí ele fala, vamos fazer tudo isso, né? Brinquedos indecentes, né? Ou seja, ele aqui começa a denunciar que mesmo nesse lugar de muito respeito, onde a moral impera, uma casa onde as leis estão muito estabelecidas, existem questões polêmicas ou questões sujas aqui, né? Como, por exemplo, os brinquedos indecentes e a indecência pura dos retratos no salão. Eu acho isso interessantíssimo, porque retratos no salão, a gente tem de cara uma ideia de retratos de pessoas, eu vou botar muita aspas, tá? Importantes, pessoas que fizeram diferença na história. Mas assim, se você for colocar as pessoas que fizeram diferença na história, por exemplo, do Brasil, ou do que quer que seja essa casa, geralmente são pessoas sujas, né? Olha a história do Brasil, por exemplo. Vejam, se você for ver, nossa, quem foi nosso primeiro presidente da República, quando a gente virou República? Gente, Marechal Deodoro da Fonseca. Deu uma pesquisada na vida desse rapaz. Depois Floriano Peixoto, pior ainda, né? Conseguiram piorar o que já era ruim. E assim, se você for colocar na história, a galera, né? Os barões, as pessoas que fizeram tudo, cara, você vai ter assim um terrível cenário, né? Retratos de pessoas absolutamente horrendas, né? Então assim, ele fala assim, quando você vai desarmar os brinquedos indecentes e a indecência pura dos retratos no salão, você vai pegar essa história porca, ridícula, de pessoas que não merecem o nosso respeito, mas que tem ruas, avenidas, que com o nome delas são homenageadas o tempo inteiro. Aqui em São Paulo tem o metrô Marechal Deodoro, enfim, então assim, a gente tem homenagens a essas pessoas, né? E aqui ele tá falando, não, a gente vai tentar desarmar os brinquedos indecentes e a indecência pura dos retratos no salão. Vamos revisar essa história que foi contada pra gente, como olha como essas pessoas foram importantes, mas foram importantes e quem elas são, né? Elas merecem o nosso respeito, elas merecem, assim, o nosso culto, digamos assim. Ou seja, olha como ele aqui começa a acabar com o culto às instituições religiosas e também ao culto às instituições políticas, não é? Que a gente precisa respeitar uma galera que não sei se merece tanto respeito. Lembrem-se, né? Tem muito nome abjeto de hoje que vai estar na história, tá? Muito nome abjeto de hoje que vai estar na história aí. Vão ser contados na história como mais uma das pessoas que fizeram diferença nesse país, né? E aí ele continua com vamos beber livros, mastigar tapetes, catar pontas de cigarros na parede, não é? Ele vai invertendo coisas aqui, mas o beber livros aqui é muito importante, né? Porque a partir do momento que você tira todas as regras assim, você começa a beber livros, você começa a se instruir um pouco mais e começa a ser de fato uma pessoa, né? Começa a ser uma pessoa com pensamento crítico e começa a entender o mundo diferente, né? Aí, olha só, ele continua com o negócio de abertura, ó. Abrir a geladeira e deixar o vento sair. Cuspir um dia qualquer no futuro de quem já desapareceu. É muito importante esse verso aqui. Por quê? Porque assim, primeiro que ele continua, né? Existia uma regra também de não abrir a geladeira. É abrir a geladeira e deixar o vento sair, né? Que é praticamente uma continuação de vamos deixar as janelas abertas, deixar o equilíbrio ir embora, que é abrir a geladeira e deixar o vento sair. Cuspir um dia qualquer no futuro de quem já desapareceu. Aqui parece uma coisa meio, digamos, contraditória, mas não é nada contraditório, gente. Cuspir um dia qualquer no futuro de quem já desapareceu é cuspir nesse futuro que estão dando pra gente. Aqui o Renato tá continuando uma ideia que ele vai trazer da ditadura militar, que é o Brasil é o país do futuro, que ele inclusive revisita essa ideia lá no 1965, Duas Tribos, que ele faz também com relação à ditadura militar. Todas essas canções, inclusive o 1965, Duas Tribos, estão no nosso livro, então vá lá no Catarse, porque você também vai ficar por dentro do que é 1965, Duas Tribos. Por exemplo, por que não é 1964?
que foi o ano do golpe? Porque é 1965, né? Então, vá lá, o nosso livro tem todas essas informações, né? Então, assim, né? O Brasil é o país do futuro, esse futuro, né? Então, manter a ordem desse jeito, essa casa em ordem, com todas as regras ilibadas, com ninguém atrapalhando aquele movimento ali, ele fala, olha, você vai ter um futuro legal, né? O Brasil é o país do futuro, você vai ter um futuro importante aqui. Ele fala, não, você vai ter que cuspir um dia qualquer no futuro de quem já desapareceu. É porque aqui também tem uma crítica, uma alfinetada também. E o futuro das pessoas que estão morrendo nesse seu regime, e o futuro das pessoas que não estão existindo nesse seu regime. Ou seja, cuspir um dia qualquer no futuro, nesse futuro oferecido para essas regras que essa casa está mantendo, que está trazendo para você. Olha que coisa interessante, gente. E aqui eu acho que temos o arremate. Se até agora você não se convenceu que é um chamamento para a revolução, que é o vamos bagunçar tudo com relação a essas ordens que estão colocadas e que ninguém me perguntou se essas ordens eu estava de acordo ou não, olha os versos finais. Deus, somos todos ateus. Vamos cortar os cabelos do príncipe e entregá-los a um Deus plebeu. Gente, cortar os cabelos do príncipe e entregá-los a um Deus plebeu, assim, não sei se eu preciso esmiuçar e explicar esse verso aqui, é absolutamente um chamamento para a revolução total. Por quê? Cortar os cabelos do príncipe, primeiro, cortar os cabelos é um sinal de humilhação extremo, assim, né? Eu acho que as civilizações, quando querem humilhar a pessoa tal, a primeira coisa é raspar o cabelo. Se raspa o cabelo é uma humilhação incrível, assim. Então vamos cortar os cabelos do príncipe, ou seja, uma imagem de realeza. Vamos desmontar essas estruturas, vamos desmontar a estrutura daquele que está em cima, vamos cortar os cabelos do príncipe, entregar esses cabelos, né, que é essa imagem de humilhação total, entregá-los a um Deus plebeu. É um Deus plebeu, gente. Ou seja, né, é um Deus do povo, é um Deus da ralé, digamos assim, é um Deus da favela, é um Deus favelado, é um Deus nós. Finalmente um Deus nós. É você desarmar o príncipe lá, você acabar com o príncipe lá, o príncipe já não vale nada, e agora o que vale é a gente. O que vale é o Deus plebeu. Por isso que ele fala, Deus, somos todos ateus. Somos todos ateus para esse Deus que está institucionalizado a partir dessa casa, a partir dessas regras, a partir dessa moral, a partir dessas condutas. Gente, essa música é tão enigmática assim, essa música é tão, nossa, não tem sentido nenhum, ninguém consegue compreender, é uma música que foi feita de qualquer jeito. Olha quantas imagens tem aqui e vocês ainda acreditam que essa música não tem sentido? E olha só o final, né? O final é muito interessante. Ele fala, e depois do começo, o que vier vai começar a ser o fim. E olha que engraçado, né? Ele fala depois do começo, né? Por que depois do começo? Porque não existisse nada antes dessa revolução. Então, depois dessa revolução é o começo, depois do começo. O começo é a partir de que você rompe, você corta os cabelos do príncipe, entrega a um Deus plebeu, e a partir daí é o começo, né? E depois do começo, o que vier vai começar a ser o fim. Primeiro, olha, é interessante a construção aqui, e depois do começo, o que vier vai começar a ser o fim. Tem uma clara, né, contraposição aqui, uma antítese, né, como a gente costuma chamar, porque depois do começo, o que vier vai começar a ser o fim, começar a ser o fim. Essas ideias de imagens opostas é uma figura de linguagem chamada antítese e muitas vezes paradoxo. A gente vai fazer um vídeo sobre antítese e paradoxo com as músicas da Legião também, porque o Renato é um cara que faz os paradoxos mais finos nas canções também, e pouca gente percebe, né? Eu vejo pouca gente falar sobre isso. Mas aqui é uma antítese, né? Depois do começo, o que vier vai começar a ser o fim. E o Renato aqui, ele repete essa frase como um mantra, assim, a primeira frase que é repetida aqui, depois do começo que vier vai começar a ser o fim, depois do começo que vier vai começar a ser o fim. A partir daqui, quem manda é o Deus plebeu, né? Não é o Deus que estavam querendo institucionalizar pra gente. Deus, somos todos ateus. Agora quem manda é o Deus plebeu, quem manda é o Deus povo, porque a gente desmontou as regras dessa casa. A gente jogou polo aquático na cama, deslizou pelo teto, abriu as janelas, abriu a geladeira, deixou o vento sair, retalhou as cortinas desarmadas, né? Desarmou os brinquedos indecentes, as indecências puras dos retratos no salão, né? A gente bebeu livro, mastigou tapetes e catou pontas de cigarros na parede para que a gente chegasse num ponto em que a gente conseguisse um começo nosso, né? Que a gente começava a ser, né? A gente começa a existir. E assim, ele termina com esse grande, digamos, essa grande cereja do bolo, né? E depois do começo que vier vai começar a ser o fim. E depois do começo que vier vai começar a ser o fim. E depois do começo que vier vai começar a ser. Ele termina com isso, vai começar a ser. Depois de tudo isso
isso, a gente vai começar a ser, a gente vai começar a existir. A gente só existe quando a gente consegue sair dos escombros dessas leis, sair dos escombros dessas regras que a gente não sabe por que elas existem, mas a gente nasceu, já estava assim, já estava desse jeito, então a gente continua seguindo elas sem entender direito, né? Como uma espécie de inércia, né? Então é sair dessa inércia, que a partir de que você sai dessa inércia, você começa a ser, começa a pensar por você mesmo, começa a entender o que é melhor para você, para o país, para sua família, para os seus iguais, não é? Para as pessoas do mundo inteiro. Então a gente só vai ter uma mudança completa quando sair das regras rígidas dessa casa, que são feitas para manter uma ordem que só interessa a uma casta muito pequena e interessa a um futuro, né? Que a gente deve cuspir nesse futuro, porque é um futuro que também só interessa a essa casta pequena. Meus amigos, é um chamamento para a revolução. A gente tem outras análises de letras aqui no canal Musicalia com relação a Renato Russo, e a gente vai deixar elas aqui para vocês. A gente tem Índios, a gente tem Pais e Filhos e muitas outras, porque por enquanto esse vídeo fica por aqui. Obrigado a todos vocês e até a próxima.